Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Nossa leitura se concentrará nos versículos 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14. Wallace está aí? Wallace, Juliana está aí também? Não? Falar com você no final do culto, por favor, tá bom? Rapidinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Graças te damos pela bênção desta manhã, por nos trazer aqui, Senhor, nos reunir diante do teu altar. Somos gratos pelo privilégio de sempre, ó Deus, num evento como este, podermos abrir a Escritura, abrir a tua palavra, o Evangelho da verdade, e podermos construir, fundamentar a mensagem sobre o texto bíblico. Nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes, toda a nossa atenção se volta agora para ti, para a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Fala e nós te ouviremos nesta manhã, Senhor. Usa-me, Pai, que eu seja tão somente instrumento nas tuas mãos, para que, ó Deus, ajudar a igreja a olhar para ti e a te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nos próximos dias e meses que se seguem neste ano de 2026, nós brasileiros teremos que lidar com dois eventos que vão ocupar grande espaço nos noticiários no Brasil. O primeiro será a convocação da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Futebol, este ano realizada na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e México. Cerca de 40 jogadores serão convocados para compor uma lista de atletas selecionados
para formar a seleção de futebol representante do Brasil na Copa de 2026. Ao longo dos últimos 4 anos, muitos jogadores têm sido chamados. Ainda, nessa próxima lista, dezenas serão novamente convocados. Mas uns poucos serão escolhidos. O segundo evento será o das eleições de 2026, onde nós brasileiros, eleitores brasileiros, escolheremos candidatos para os cargos mais altos do nosso país. Deputados federais, deputados estaduais ou distritais, como é o caso de Brasília, senadores, governador e vice-governador e ainda presidente da República. Para esse evento, as eleições, também haverão muitos candidatos, mas poucos que conseguirão ser eleitos ou reeleitos. Portanto, ambos os eventos que menciono como exemplo ilustrativo nesta manhã tratam do tema de eleição, seleção, escolha. Na mensagem desta manhã, a partir do texto que lemos de Efésios 3, 1 a 14, eu quero destacar o privilégio de sermos o povo de Deus, o privilégio de sermos escolhidos por Deus. Na verdade, escolhidos, redimidos e selados. Quando um atleta, seja homem ou mulher, é escolhido ou selecionado para uma competição e vê o seu nome na lista da seleção, ele não pensa, por que o outro fulano, ou beltrano, ou ciclano, que jogam na mesma posição que eu, não foram escolhidos? O pensamento e os sentimentos desse atleta, ao ser selecionado, são: uau, caramba, nem acredito, eu fui escolhido. Que privilégio. A reação normalmente é de surpresa, de gratidão e de louvor pela oportunidade da escolha. Qual a sua reação ao ser lembrado pelas Escrituras, minha irmã, que você foi escolhida por Deus? Qual a sua reação, meu irmão, ao ver, ao ler nas Escrituras, ao ouvir esta mensagem de que você foi escolhido por Deus para herdar, para receber a vida eterna? Eleição é a seleção de alguns, a separação de alguns para a vida eterna. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Vamos pensar um pouco a respeito disso nesta manhã. Aliás, a gente já vem tratando disso desde o momento do louvor, com as 2 últimas canções que abordaram esse tema. A música do Fernandinho falando que somos aceitos como amigos de Deus. E a outra canção do Ministério Sola, falando exatamente sobre Efésios, capítulo 1. No versículo 3, olhe por favor para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo. Neste versículo, me dê a sua atenção de volta, por favor. O apóstolo Paulo começa a bendizer, começa a engrandecer ao Deus e Pai por tantas bênçãos, as quais ele vai descrever em seguida. Ele começa a exaltar a Deus e implicitamente convida os seus leitores a fazer o mesmo. Como se ele estivesse dizendo: agradeçamos ao Deus e Pai, louvemos, adoremos ao Deus e Pai pelas bênçãos, por todo tipo, por toda a variedade de bênçãos que Ele tem realizado, que Ele tem concedido a nós. A primeira razão para nós batermos palmas para Deus, para nós darmos fama, tributarmos glória a Deus, como digno de bênção, é que Ele nos tem abençoado ricamente, Ele nos tem abençoado abundantemente. Embora tanto Paulo quanto seus leitores estejam conscientes de que ainda não alcançaram, ainda não experimentaram todas as bênçãos espirituais nesse tempo presente, por ainda aguardarmos o cumprimento de outras bênçãos no século vindouro, como o versículo 21 desse capítulo vai nos dizer, por estarmos unidos com Cristo, nós já começamos a participar de algumas dessas bênçãos esperadas. Então, o louvor desse texto é dirigido ao Pai, primeiramente ao Pai que elege, versículos 4 a 6, ao Filho que redime, versículos 7 a 12, e ao Espírito que sela, versículos 13 a 14. Eu quero então começar pensando com vocês, sobre a eleição do Pai. Versículos 4 a 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Assim como Israel foi o primeiro povo escolhido de Deus, Deuteronômio nos dá conta disso. A igreja cristã é agora escolhida para ser o povo de Deus. Romanos 9 fala disso, da rejeição dos judeus e da inclusão da igreja. 1 Pedro 2, 9 a 10 fala também a respeito de nós que não éramos povo, mas que agora nos tornamos povo. Povo de Deus, sacerdócio santo. Logo, meus irmãos, Paulo se regozija no fato de que Deus escolhe um povo para se relacionar com Ele. Já antes da criação, Deus escolheu um povo em Cristo que estivesse perante Ele, santo e irrepreensível em amor. Ao escrever sobre esse tema, Lutero faz a seguinte afirmação: a palavra de Deus nos conduz a Cristo, que é o livro da vida, no qual estão inscritos e eleitos todos os que devem ser eternamente salvos. Portanto, a ideia principal aqui é que Deus, na eternidade,
escolheu um povo em Cristo, como diz o versículo 4. Embora tenha aplicação a indivíduos, mas o foco aqui, o foco principal é na igreja, no povo de Deus. Versículo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus fez o quê? Deus escolheu quem? Deus nos escolheu. A igreja, Deus escolheu o povo, um povo para Ele. Então, na eternidade passada, Deus escolheu um povo em Cristo para estar perante Ele santo e irrepreensível no juízo final. E assim, entrar nas plenas bênçãos da era messiânica e na nova criação. No versículo 5, o apóstolo repete o assunto da eleição ao dizer que Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, Deus nos selecionou para a vida eterna, e Ele faz isso para indicar a nossa adoção de filhos. Minha irmã querida, ser adotada por Deus é ser renascida na família de Deus, é ser transformada em herdeira de Deus, em herdeira do seu reino. Isso é verdade também a nosso respeito, meus irmãos. Ser adotado por Deus é ser renascido, é renascer dentro da família bendita do Senhor e ser transformado de fé em fé, de glória em glória, em um herdeiro do seu reino. Isso acontece no batismo, quando nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Quero que você deixe aberto aqui Efésios, marcado, por favor. Volte as páginas um pouquinho até o capítulo 3 de Gálatas. A carta que vem antes de Efésios. Gálatas 3, versículo 26. Para lermos o que a Escritura nos fala a respeito da adoção. Versículo 26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver mais judeu ou grego, ou escravo, ou liberto, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Pelo batismo, nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Nós somos tornados herdeiros de Deus. Então voltemos para Efésios 1, por favor. Então chega o versículo 6 e nós encontramos um refrão que diz assim: para louvor, tudo isso que aconteceu, tudo isso que tem acontecido, tudo isso que Deus tem realizado, é para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Podemos perceber que há uma ênfase na repetição desse refrão, porque ele aparece de novo. Ele aparece no versículo 12 e depois aparecerá última vez no versículo 14. Versículo 12 diz assim: a fim de sermos para quê? Para louvor da sua glória. Da glória de quem?
da minha, da sua, não, da glória dele, da glória de Deus. E no versículo 14, fala que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de quê? Em louvor da sua glória. Uma ênfase aqui, que tudo acontece por causa da glória e para a glória dele, para a glória de Deus em Cristo. Uma confissão muito importante que precisa ser destacada, que precisa ser enfatizada. Este refrão, meus irmãos, confessa que as bênçãos recebidas, elas se devem à graça de Deus e não aos méritos humanos, não aos méritos do povo. As bênçãos que Deus em Cristo concedeu ao povo, a esse povo, não refletem os méritos desse povo, mas refletem a glória de Deus em Cristo. Alguns intérpretes, ao comentar esse texto, consideram que Deus previu aqueles que iriam crer em Cristo e por isso os escolheu para a vida eterna. Todavia, nós não podemos concordar com isso, porque as Escrituras ensinam que a salvação é pela graça e não por obras, e o capítulo 2 de Efésios, logo aqui à frente, vai nos mostrar isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, aleluia. Por isso não podemos concordar com esta afirmação de que Deus previu antecipadamente aqueles que iriam crer na plenitude dos tempos, porque Deus não está limitado à eternidade passada, presente ou futura. Deus está presente em todo o tempo. Ele sabe todas as coisas. É claro que ele sabia quem iria crer, mas ele não fez a sua escolha com base no que ele viu daqueles que iriam crer e confessar Jesus Cristo. Porque se escolhesse alguém por saber de antemão que esse alguém creria em Cristo, Deus basearia sua escolha no mérito pessoal, no mérito dos homens. E isso não é verdade. Esse pensamento não está no texto, nem no contexto. Deus nos escolheu, nos adotou e nos concedeu tudo que Paulo registra aqui e no restante da carta aos Efésios. Deus fez tudo gratuitamente no amado, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para louvor da glória da sua graça. Veja o versículo 5, isso é destacado no versículo 5 também. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Conforme o quê? Segundo o propósito da sua vontade. E o versículo 11, em Cristo fomos também feitos herdeiros, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? Conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Isso significa dizer que a escolha de Deus sempre teve em vista, sempre levou em conta um povo caído em união com o seu Redentor. Então, vamos falar dessa união com o Redentor a partir do versículo 7 até o versículo 12. São 3 pontos e já eu termino. Tenha paciência um pouquinho. Versículo 7.
Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Me dê a sua atenção de volta. Irmãos e irmãs, redenção significa livramento por meio de pagamento de preço ou de resgate. Houve um resgate, houve um pagamento, um preço foi pago. Isto significa redenção. Redenção é sinônimo de livramento, significa livramento, como eu disse, através do pagamento de um preço ou de um resgate. E aqui está em vista o livramento da culpa do pecado por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Igreja, o Evangelho é um mistério no sentido de ser uma revelação surpreendente. O Evangelho é tanto para os gentios, quanto para os judeus. Capítulo 3, o versículo 6 de Efésios, falam que os gentios seriam herdeiros da mesma promessa, da mesma herança de Israel, e isso para eles era uma coisa surpreendente. Como assim eles vão ter os mesmos direitos, eles vão ter as mesmas bênçãos, a mesma herança? É isso. Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é tanto para os povos não gentios ou não judeus, não judaicos, como também para os judeus. Paulo define o mistério fundamentalmente como sendo o próprio Cristo em Efésios 5:32, a quem Deus revelou como Messias aos apóstolos e profetas, o mesmo Messias que eles revelaram ao mundo pela sua pregação. O conteúdo desse mistério é a intenção de Deus de levar à unidade em Cristo o universo, de manter todo o cosmos, de manter toda a criação, de manter todo o universo unido perante Ele, tudo o que há nos céus e na terra, mantido, sustentado, unido diante de Deus. Os versículos 20 e 23, veja comigo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O mistério que esteve oculto por um tempo e que foi revelado aos apóstolos, meus irmãos, revela a intenção de Deus de levar à unidade em Cristo
todas as coisas, tudo o que há nos céus e também na terra. As tribos israelitas receberam a terra prometida como uma concessão de Deus a eles. Os cristãos, os crentes em Cristo, nós recebemos o reino de Deus, a vida eterna e o céu. Como somos filhos de Deus, isso pode ser chamado de herança. Versículos 14 e 18. Veja, por favor, Efésios 1, versículos 14. O Espírito é o penhor de quê? É o penhor da nossa herança. Nós temos uma herança. E versículo 18, leia. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam o quê? Qual é a esperança da vocação de vocês? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Deus, como teve uma herança, uma concessão para o seu povo lá no Antigo Testamento, Ele tem também uma herança para o seu povo, para nós, os seus filhos, aqui no Novo Testamento. E nesse momento, ao mencionar nossa herança, a Escritura nos lembra outra vez nossa eleição. Versículo 11. Nós devemos saber que nós fomos escolhidos, que nós fomos eleitos por Deus em Cristo para a vida eterna, puramente de graça, sem qualquer mérito nosso. Os méritos são todos do nosso Redentor. Paulo escreve esse texto como um judeu cristão, como alguém que recebeu o Messias. Ele insiste que os gentios que receberam Cristo, por meio da sua pregação, em Cristo são unidos aos judeus, por meio de sua comunhão no batismo. Olha, por gentileza, vire a página um pouquinho, capítulo 4 de Efésios, para lermos versículos 3 a 6. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, chegamos ao selo. É o último ponto, e é um ponto mais curtinho. Versículos 13 e 14 de Efésios 1. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, também em louvor da sua glória. Esta sessão final, meus irmãos, destaca a participação dos leitores. Quem eram os leitores originais? Os cristãos gentios, lá de Éfeso. A Escritura destaca a participação desses irmãos, desses cristãos, em tudo isso. Daí a mudança para vós ou para vocês, em oposição ao nós,
do versículo 11. No versículo 11 ele diz: em tudo, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo está falando lá daqueles que tinham sua esperança em Cristo antes do evangelho alcançar os gentios. Ele diz: vocês também fazem parte de tudo isso. Vocês também foram alcançados. Tendo crido no evangelho, eles também foram distinguidos como povo de Deus. Versículo 13: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês receberam a marca, vocês receberam o selo da propriedade de Deus na vida de vocês. Mostra esse versículo, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir da pregação, pois o evangelho tem o poder de trazer a salvação. No Antigo Testamento, a circuncisão selou os israelitas como povo de Deus. No Novo Testamento, pelo batismo nas águas, o Espírito prometido nos faz templos, nos faz habitação de Deus. Então, no versículo 14, ao finalizar, Paulo nos mostra que o Espírito com que Deus nos marca, ele lembra, ele funciona como o selo de propriedade de Deus. E ele também é adequadamente chamado de penhor, ou de garantia, ou de primeiro pagamento, primeira parcela da nossa herança. Esse é o sentido. O penhor é uma parte do preço de uma compra paga antecipadamente. O Espírito Santo habita em nós como uma antecipação. Deus nos deu uma antecipação, um adiantamento, as primícias dos dons de Deus. A quitação final, o pagamento final, é a ressurreição e a vida eterna. As bênçãos que já temos, elas prefiguram outras bênçãos que nós ainda aguardamos. De acordo com a Escritura, nós ainda esperamos a nossa herança na redenção final e total do mundo no fim dos tempos. Rapidamente, capítulo 4, versículo 30. Reforça isso. Ao dizer: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram o quê? Selados. Selados para quê? Para o dia da redenção. Reforça para nós, lembra-nos que nós somos selados com um propósito, nós somos selados para alguma coisa que ainda está por vir. É o já e ainda não que nós temos na Escritura, de coisas que já vieram, que já aconteceram, como a realidade do reino. Já veio, mas ainda se completará, ainda se consumará. A redenção que já começou. Nosso Redentor já veio, Ele já realizou a sua obra na cruz, Ele já venceu a morte, Ele derramou o seu sangue, ressuscitou, está exaltado, entronizado à glória de Deus, mas ainda vai consumar todas as coisas.
E a gente não pode esquecer, Deus começou uma obra em nós, e esse Deus que começou uma boa obra em nós, Ele é fiel para terminá-la, Ele há de completá-la até o dia de Cristo, meus irmãos. Então Paulo nos lembra que nós somos selados para o dia da redenção ainda por vir. Então, o propósito de Deus iniciado em Cristo será levado à consumação. E observar isso do começo ao fim, certamente redundará em louvor da criação ao Criador. Se os crentes pudessem contribuir com algo para a sua salvação, então Paulo poderia dizer que eles recebem uma parte da glória. Mas em vez disso, como é que ele termina o versículo 14? Ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, na redenção final, mas isso tudo será em louvor da glória dele e não da nossa. Toda glória pertence a Deus. Toda glória pertence ao Senhor. Aleluia! Aquele que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu concluo com essas palavras, irmãos e irmãs. Nesse texto, a Escritura direciona os cristãos efésios a olharem para além de si mesmos, ensinando-os a confiar nas promessas de Deus em Cristo. O orgulho tenta nos levar a confiar no nosso compromisso com Deus. A dúvida nos deixa preocupados. Será que estamos comprometidos o suficiente ou não? Jesus nos abençoa espiritualmente ao nos conduzir pela lei ao arrependimento do nosso pecado e orgulho, e pelo Evangelho ao acalmar o nosso coração preocupado, mostrando o plano amoroso de Deus por nós. Deus tem um plano, o plano de Deus é perfeito, Deus vai cumprir o seu plano, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos selou para Ele, para louvor da sua glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, algumas aplicações rapidamente. Viva com gratidão por ser um escolhido por Deus. Meus irmãos, eleição não é motivo para debates vazios, estéreis. Eleição é motivo para adoração humilde. Adoremos o Senhor, sejamos gratos. Ele me escolheu. Obrigado, Senhor. Eleição é fruto da graça e não do mérito humano. Então comece cada dia dizendo: eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Busque a santidade como resposta à escolha de Deus, meus irmãos. Deus nos escolheu para sermos santos, não para sermos acomodados no pecado. Ah, mas porque eu sou um escolhido é assim mesmo, então não tem problema. Não. Os escolhidos de Deus não vivem escravizados pelo pecado. Comece, sim, cada dia, identificando um pecado recorrente e estabeleça um plano concreto de resistência, de combate, com oração, com confissão, com vigilância, com prestação de contas, cada dia, diante de Deus.
Nós somos adotados. E adoção gera identidade e responsabilidade. Nós somos filhos amados com acesso ao Pai, chamados a refletir o caráter da família de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A sociedade precisa do testemunho da família de Deus, dos filhos de Deus. Expressando a identidade, o pertencimento e a responsabilidade. Pergunte-se diariamente: minhas atitudes hoje refletem o caráter do meu Pai Celestial? Celebre a redenção. Cristo pagou o preço da nossa culpa. Não vivemos mais como escravos do pecado. Por isso cantamos: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui livre, eu sou livre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Celebre a redenção como libertação real. Quando a culpa tentar dominar sua mente, declare essa verdade: em Cristo eu tenho redenção e perdão, em Cristo eu sou livre. Glória a Deus. Enxergue sua vida, meu irmão e minha irmã, dentro do plano maior de Deus. Deus está conduzindo a história para fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não nos esqueçamos disso. Nossa vida faz parte de algo maior. Deus está trabalhando. Confie no selo do Espírito como garantia da salvação. Eu não posso me salvar. Eu fui salvo. E essa é a garantia. Porque se a salvação dependesse de mérito meu em algum momento, a qualquer momento, se eu falhasse, eu estaria no inferno. Mas porque a salvação foi comprada, porque a salvação foi realizada na obra de Cristo, então eu estou garantido. Aleluia. E o Espírito Santo é o selo da garantia da minha salvação. O Espírito é o penhor, é a primeira parcela da herança eterna, que garante que Deus completará a sua obra. Então, diante de dúvidas a respeito da salvação, ore, peça a Ele: Espírito Santo, me lembre que eu pertenço a Deus. Me lembre do teu selo na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça. Ó Senhor, gratos somos a Ti, ó Deus, Pai que nos escolheu, Filho que nos redimiu, Espírito Santo que nos selou. Obrigado, Senhor Deus, por Tua ação em nossa vida, pelo Teu plano eterno, pelo qual Tu és digno de ser engrandecido, de ser adorado. Tributamos nesta noite, tributamos nesta manhã a glória devida a Ti. E pedimos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de conformidade com o que sabemos, com o que aprendemos na Tua palavra.
Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?